Oi, gente, tudo bom? Sejam bem-vindos de volta ao meu canal. Eu sou a Fabiola, esse é o Corporativismo Sem Frescura, porque aqui a gente não tem tempo pra blá blá blá. Falando em blá blá blá, já que a gente tá nesse blá blá blá, aproveita aí, se inscreve no canal, deixa seu joinha no final do vídeo, deixa seu comentário, não esquece, tá bom? O assunto do dia é entrevista com o gestor. O que perguntar e o que não perguntar também. Tá? Vamos explicar primeiro o que é a entrevista com o gestor. Quando eu falo gestor, eu estou falando de gestor da vaga, a pessoa que está contratando esse profissional, o seu chefe, seu futuro chefe. A entrevista com essa pessoa é uma entrevista mais técnica. É uma entrevista para você entender exatamente o que essa posição faz, deixa de fazer, é responsável, qual é a expectativa da empresa para quanto essa vaga, né, essa pessoa. É para isso. É para você entender como a equipe funciona, que tipo de equipe você vai ter, número de pessoas, enfim. É para isso. Não é para perguntar de benefícios, de salário, outros processos, como é que vai ser o processo de seleção, qual vai ser a próxima entrevista, nada disso. O que você vai perguntar para o gestor, tá? Você vai perguntar para ele como é a atual equipe. Quantas pessoas são, quantas pessoas vão ter abaixo de você no sentido hierárquico, quantos colegas você tem, como é essa equipe, como ela é feita, né? Qual é a dinâmica da equipe? É uma dinâmica mais colaborativa, é uma coisa mais cada um na sua, colaborando só em certos projetos, é um tipo de equipe que sai todo fim de semana pro happy hour ou não, entendeu? Como é essa integração dessa equipe? Como é esse relacionamento entre pessoas da equipe? Essa é uma pergunta muito importante, porque pode ser que você não queira ter essa relação com a sua equipe. Então você já sabe o que está te esperando lá. Você vai perguntar sim qual o motivo de estarem contratando essa vaga, de estarem com essa vaga aberta contratando uma pessoa. Porque dependendo da resposta é algo que você também vai querer, entendeu? Assim, olhar. A pessoa saiu, tudo bem, a pessoa saiu. Qual foi o motivo da saída dela? Pergunta. Se eles não puderem te falar, eles vão te dizer, olha, é confidencial, eu não posso abordar esse assunto. Você vai, tudo bem. E aí você vai perguntar qual era o traço dessa pessoa que a equipe e você, no caso o chefe, mais gostava e qual que você menos gostava. Essa é uma pergunta muito importante, gente. Se é uma reposição, não interessa se a pessoa foi demitida ou se a pessoa foi promovida. Com certeza tinha algo que o pessoal adorava, algo que a pessoa gostava dessa pessoa e algo que irritava todo mundo. Ninguém é perfeito. Então, com certeza, e nem todo mundo é ruim, totalmente ruim. Uma dessas duas coisas vai ter isso, são coisas muito importantes, porque dependendo dessa resposta, já vai te dar uma visão do que esperar desse time, entendeu? E aí, é algo que se encaixa na sua personalidade, no seu tipo de trabalho? Então, essa é uma pergunta muito importante para você perguntar para o gestor. Quais são as expectativas desse gestor quanto a essa pessoa, né? Resultados que esse gestor espera dessa pessoa. Outra coisa, você vai perguntar sim qual o maior problema da área agora, ou os 3 maiores problemas da área nesse momento, né? O que deixa o seu chefe, esse gestor, sem sono? O que tira o sono dele? Você vai perguntar isso. Essas são perguntas importantes e são esse tipo de perguntas que você tem que fazer. Você não vai perguntar de salário, você não vai perguntar de benefício, você não vai perguntar do processo seletivo. Isso é para o RH e eu vou fazer um outro vídeo falando de perguntas para o RH. Esse aqui é pergunta para o gestor. Outra coisa, para aí, tá gostando desse vídeo? Então se inscreve no canal, deixa aqui o seu gostei, tá? O seu joinha. Eu faço vários vídeos voltados para a carreira, como arranjar um outro emprego, como conseguir uma promoção, como conseguir um novo aumento, sair de uma posição de analista para uma posição de gerência. Enfim, se isso é algo que te interessa, clica aqui no se inscrever. Olha os outros vídeos do meu canal. Eu tenho mais de 20 anos de experiência na área de RH, no mundo corporativo, no Brasil, na Argentina e nos Estados Unidos. Se liga aí nos próximos vídeos que vão ter. Então, pergunta sobre equipe, muito importante. Outra coisa, pergunta sobre a forma desse gestor gerenciar. Pergunta qual o seu estilo de gerência, qual o seu estilo de gestão, que tipo de líder você é. É um líder que deixa as coisas fluírem até que dê merda? É um gestor que fica ali mais em cima,
né, que gosta de ter uma visão, qual é o tipo de liderança dessa pessoa. Isso vai ser muito importante para você entender se é o tipo de liderança que você quer, o que você gosta, que você se adapta. Gente, eu já falei isso aqui, vou falar de novo. Entrevista não é só a empresa te entrevistando, é você entrevistando a empresa também. Quando você entender isso, você vai ver que vai ser muito mais fácil para você fazer esse tipo de entrevista. Fazer entrevista para um novo emprego, muito mais fácil. A empresa está te entrevistando, mas você também está entrevistando a empresa. Você vai decidir se é esse trabalho que você quer, se você quer trabalhar nessa empresa. Você tem que ganhar eles tanto quanto eles têm que te ganhar. Então, voltando ao tipo de liderança dessa pessoa, desse gestor, isso é muito, muito importante. E quais são os planos de crescimento dessa posição? Existe um ou não existe? Se existe, qual é? Em geral, qual é o caminho normal de desenvolvimento dessa posição? É mudança de departamento? É uma mudança ali mesmo, de hierarquia ali? Qual é o caminho de crescimento? E aí é uma outra resposta que você vai ter que avaliar. Você gostou da resposta ou não? Nem todo mundo está preocupado em carreira, entendeu? Tem gente que só fala, Fabíola, eu gosto do que eu faço, eu não quero ter mais responsabilidade, eu quero ter o que eu quero. Aí, se você vai para uma empresa que fala, não, aqui ninguém para mais de 1 ano, 2 anos na mesma posição, porque a gente não acredita nisso, a gente acha que as pessoas têm que estar se movimentando para se manterem. Ó o perigo aí, se você é uma pessoa que gosta de ficar no seu, tranquilo, fazendo o que você faz de melhor. Agora, se é uma empresa que tem uma dificuldade, olha, uma empresa pequena, que não tem muito para onde ir, mas a gente gosta de desenvolver as pessoas, né? A gente prove muito treinamento, tem muita integração com outras áreas. Enfim, você tem que ver se as respostas se encaixam no tipo de trabalho que você quer, tá? No tipo de cultura que você está procurando. Cultura é outra coisa que você pode perguntar para o gestor, mas eu também perguntaria para o RH, tá? Mas a gente fala disso depois, num outro vídeo. Esse assunto é um outro vídeo. Trabalho remoto, isso é uma outra coisa que atualmente está fazendo um tremendo diferencial. A empresa é flexível quanto a horas, quanto a trabalhar em casa ou trabalhar no escritório? Gente, claro que posições, se você é uma pessoa que trabalha no laboratório, fica difícil trabalhar de casa, né? A não ser que seja aquele dia que você só está fazendo relatório, por exemplo, né? Mas se você é uma pessoa da área de finanças, não sei, tá de vendas, né? Não precisa estar enfiado no escritório. Então, assim, pergunta qual é a política da empresa quanto a trabalho de casa, trabalho remoto, né, trabalho no escritório. Pergunta, isso é uma pergunta importante e você pode perguntar isso sim para o gestor. Se ele vai ter essa resposta ou não, aí já são outros 500. Não fica chateada se o gestor não tiver alguma resposta, tá, gente? Às vezes ele pode não saber mesmo, tá? De repente uma coisa assim acima do que ele tem autoridade de responder, de dizer, tá bom? Então, gente, é isso. Essa, para mim, são as perguntas mais importantes para se perguntar na entrevista pro gestor que está contratando essa pessoa. Mais uma vez, se inscreve aqui, deixa seu joinha e me deixa nos comentários se você tem alguma outra ideia. Outras perguntas que você acha super importante fazer pro gestor da vaga, tá bom? Me deixa aqui e já fica aqui, já assiste os outros vídeos do canal e eu vejo vocês num próximo vídeo. Obrigada, gente. Tchau, tchau.